Estamos aqui no mais um podcast Assunto Suifarma, com os patrocinadores Ouro Fino, MSD, Virbac, IES e Fibro. E hoje a gente está com o Gustavo Frel, que é aqui de Frederico mesmo, né, Gustavo? É cria da cidade aqui e viveu aqui toda a infância, né, Gustavo? E hoje trabalha na Ouro Fino como especialista técnico de terapêuticos e silagem, Gustavo. Conta para nós um pouquinho da tua trajetória até chegar no Ouro Fino, enfim, beleza. Quando eu trabalhava aqui com os teus pais, tá? Para nós ter uma ideia aí, conhecer um pouco mais sobre você. Joia, cara, agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse momento. E, assim, a minha trajetória, ela é relativamente longa, né? Eu saí cedo de casa, fui para Concórdia para fazer a faculdade de veterinária. Depois subi lá para São Paulo, onde fiz mestrado, doutorado, sempre meio focado assim na parte de qualidade do leite. Fiquei um ano fora trabalhando na Itália também, nessa mesma linha de pesquisa. Sempre no mesmo raciocínio. Isso. Assim. E leite, cama, compost barn, tanto que são áreas que eu tenho bastante paixão, sabe, de trabalhar. E aí, recentemente, eu tive essa oportunidade de fazer parte do time da Ouro Fino. Então, hoje, assim como você comentou, eu fico com a parte técnica da linha de terapêuticos e também da linha de silagens. Joia, Gustavo, joia. Não, show de bola. Como a gente vinha comentando mais cedo, a gente vai basear nossa conversa aqui, mais ou menos, sobre silagem, né? Que eu acredito que hoje é um dos fortes teu dentro da Ouro Fino, né? Então, vamos começar pelo começo, como se diz, tá? Desde da confecção do corte, enfim, toda a parte de compactação do silo. Vamos conversando um pouco nesse sentido da coisa, né? Então, como a gente vinha conversando no treinamento que a gente fez anteriormente, o ponto de corte, né? Tem pessoal que leva em consideração só linha do leite, só matéria seca, enfim. Dá um relato para nós desse caso. Beleza. Exato, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí, né, Carlos? Para ter uma silagem de qualidade, a gente precisa dar uns passos para trás, né? Começa lá com preparo de solo, escolha de híbrido, mas no momento que vai pegar para fazer mesmo, o ponto de corte ele é fundamental. Então, a linha do leite, eu acho que sim, ela é um excelente indicador, fácil, prático de fazer na fazenda, né? Certo. Só que ela não é 100% assertiva muitas vezes, dependendo do híbrido, dependendo da época do ano, chuva, acaba que a gente tem alterações no teor de matéria seca. Então, por mais que ela é uma informação valiosa para a fazenda, o ideal é sempre fazer matéria seca da planta, colher algumas plantas na lavoura, triturar e fazer a matéria seca no micro-ondas, na air fryer, depende do que o produtor tem disponível, para ser assertivo na escolha do momento certo para colher o milho. Certo. Gustavo, e a máquina, assim, ela tem uma interferência muito grande nesse ponto de colheita também, porque assim, a gente sabe que hoje, na região aqui principalmente, tem muita automotriz já. Isso é um passo muito grande que a gente está fazendo. Só que ainda tem muita silagem colhida a trator, né? E a gente sabe da dificuldade que a máquina de trator tem para fazer essa quebra do grão, enfim. Antecipamos, mantemos na mesma linha de leite. O que é a tua indicação? O que tu indica nesse caso? A automotriz é excepcional, né? Velocidade, tamanho de partícula, quebra de grão muito boas. Mas quando a gente não tem esse tipo de tecnologia disponível, aí sim, tem que optar pela máquina de arrasto. Não é o melhor cenário pensando em tamanho de partícula e tal, porque às vezes ela não consegue ter o mesmo desempenho, mas funciona muito bem nessas fazendas, principalmente fazendas menores, né? Ponto de atenção é quando a gente passa muito do teor de matéria seca do milho. Então vamos supor aí, você passou de 38, 39 acima de 40, cara, você já vai ter problema para picar esse material nesse tipo de máquina de arrasto. Então, talvez antecipar um pouquinho, tentar colher aí próximo, acima dos 32, eu acho que você já conseguiria ter uma picagem melhor dessa partícula e também um processamento um pouco melhor do grão. Não é comparável com a automotriz, mas é o que a gente tem nessas fazendas, né, que não tem essa tecnologia. Sim, e até mesmo pelo tempo de colheita, né, Gustavo? Porque uma automotriz, ela tem um desempenho em velocidade muito maior do que uma máquina tratorizada, né? Então, acaba que o tempo, a janela de corte, dependendo do híbrido, claro, ela fica muito curta, né? Então, a gente acaba perdendo esse ponto, a gente começa com esse teor de matéria seca muito alto.
Então, se a gente traz ele um pouquinho, antecipa um pouquinho esse corte, acredito que a gente tenha uma janela melhor ali e não perca tanto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é isso aí. Na parte de colheita, eu acredito que a gente já está bem alinhado, acredito que a campo também o pessoal está bem alinhado nessa parte, sabe? Tem um ponto também de atenção, além do ponto de corte, de definir a matéria seca ideal, que são o tamanho das partículas, né? Então elas vão dizer aí se a silagem ela vai desempenhar bem ou não. Porque a gente sabe que se a gente não tiver partículas uniformes, a vaca pode não ingerir elas da forma mais adequada, a gente pode ter problemas de fermentação ou problemas de enchimento no animal, né? Pensando em partículas muito longas, partículas muito pequenas, podemos ter risco aí de uma acidose. E outro ponto é também a dificuldade de compactar. Toda vez que a gente tem uma partícula desuniforme, muito grande, a gente acaba tendo mais oxigênio entre essas partículas, isso dificulta a compactação. Então, assim, além do ponto de corte, definir corretamente essas partículas é no momento da colheita. Depois não tem muito que a gente pode fazer, né, com a silagem já feita. A gente tem que trabalhar com o que a gente pode fazer daí. Depois que a silagem tá feita, não tem muito para onde correr, né? Aí é só esperar que o vagão corrija alguma coisa e já era. Nas peneiras ali, é aquele mesmo padrão? Ou tu leva em consideração um pouco o maquinário que a fazenda tem disponível num trato, vamos dizer assim? Ou vai no mesmo batidão? O que tu tem a nos dizer sobre? Fazer as peneiras é fundamental no momento que está fazendo a colheita dessa silagem, porque você consegue ajustar. Eu costumo brincar assim, que não está escrito na pedra quanto que tem que ter em cada peneira, quando eu falo da análise de Penn State, né? A gente sabe que tem referências lá fora que nos trazem que a gente quer trabalhar aí com algo em torno de 5% na P1, mais de 50% na P2, mas eu gosto muito de adequar esse tamanho de partícula para a realidade da fazenda. Então, fazendas que possuem outras fontes de fibra, pensando em fibra fisicamente efetiva, elas podem trabalhar com um tamanho de partícula um pouco menor. Agora, uma fazenda que não tem uma segunda opção como fonte de fibra, o ideal é que ele se atente para manter a maior parte dessa forragem presa e retida na segunda peneira, a de 8 milímetros. E hoje está entrando muito vagão já com a fresa, que já deteriora um pouco esse tamanho de partícula. Então, tendo essa visão num todo da fazenda, não é uma receita de bolo, né? Como tu mesmo disse. Então, tem que ter essa coerência de ajuste conforme a necessidade da fazenda, né? Da propriedade. E isso impacta muito e é um erro muito, muito crucial, principalmente quando o milho passa um pouquinho, né? A dificuldade de cortar aquelas palhas é muito grande. Mesmo a automotriz sabe que tem essa dificuldade, né? Sim. Então, tem todo isso para levar em consideração também, né? Mas em termos de colheita, assim, na compactação, Gustavo, vamos dizer que tô trazendo silagem pro silo. Beleza, tô com automotriz, o que eu tenho que levar em consideração para essa compactação seja feita da melhor maneira possível? Nós temos alguns pontos de atenção quando a gente fala em compactação. O primeiro deles é a partícula, que a gente já definiu ali atrás, né? E o teor de matéria seca. Se a gente acertar nesse primeiro passo, a gente já consegue otimizar o processo de compactação. Depois, essa forragem, quando ela chega até o silo, a gente tem que se atentar para não fazer camadas de silagem muito altas, porque senão a gente gera um efeito que é chamado de efeito colchão. O trator acaba compactando mais a parte superior e a parte mais do meio solta, dessa fatia ela fica solta. Isso vai lá na frente prejudicar o processo fermentativo. E um segundo ponto, além dessas camadas não serem muito maiores do que 20, 30 centímetros, é o peso do maquinário. Então, a gente costuma trabalhar sempre assim com uma relação de 40%. Então, trazendo um exemplo assim prático, se chegarem 100 toneladas de forragem em uma hora, a recomendação é que a gente esteja trabalhando aí com pelo menos 40 toneladas de trator. Lógico, quanto mais, melhor. Tá? Não tem um limite máximo. Mais mínimo, a gente vai trabalhar com 35%, 40% para ter uma boa remoção desse oxigênio residual entre partículas. Joia. Eu vi alguns casos de pessoal botando trator de esteira, escavadeira em cima do silo. Isso
vamos dizer assim, em termos de peso, auxilia demais, né? E a mão de obra facilita, porque ele tem uma agilidade maior para espalhar essa silagem, né? Mas você sabe que o pessoal associa muito o tamanho do maquinário com a eficiência de compactação. E muitas vezes um trator menor, com uma roda mais estreita, ele é mais eficiente do que a própria escavadeira ou do que o próprio trator de esteira, porque você acaba distribuindo o peso desse maquinário numa área de superfície estreita, menor. Né? Exato. Então você otimiza a compactação. O mais importante, além desse peso de maquinário, é tempo também. Sim. Então, de forma geral, a gente fala assim, para cada hora de colheita, a gente precisa 1,1 horas compactando. Então, se tiver 2 horas colhendo, seriam 11 horas de compactação. Então, o cara que está compactando, ele não para. Tá? Esse trator não pode desligar, né? Não. Joia. Pós-colheita, tá? Que fator que pode influenciar a partir daí, ou durante a colheita, mais para o final disso, sabe? Barreiras, inoculantes. Elenca para nós assim alguns pontos principais desses desafios que tem de utilizar e de não utilizar, principalmente essas tecnologias, né? Tá, vamos falar primeiro um pouquinho da vedação, então, né? Certo. Pensando no fechamento do silo, a gente vê que os produtores hoje, praticamente todo mundo utiliza esses plásticos convencionais de polietileno, né? São bons materiais, hoje nós temos disponíveis no mercado. Só existe um porém, um pontinho de atenção quando a gente fala dessas materiais de polietileno convencionais. É que esse tipo de produto ele permite passagem de oxigênio. Principalmente também pensando quando temos climas mais quentes, e essa passagem de oxigênio ela pode ser ainda maior. Então, a recomendação hoje, existem tecnologias que permitem barrar essa passagem do oxigênio através desses materiais. Então, qual que seria o cenário ideal? Você terminou a ensilagem, compactou esse material, você coloca uma barreira de oxigênio, que é um material específico, é um plástico específico, ele geralmente é mais fino do que a lona convencional. Você coloca esse material, então essa barreira de oxigênio, que ela é feita justamente para barrar essa passagem de ar, e por cima dela a gente colocaria essa lona convencional. Então, independente da micragem, elas permitem essa passagem de ar, tá? Quando a gente fala na lona convencional, por isso da importância de sempre usar um filme de barreira por baixo, tá? Existe uma tabela, um estudo, na verdade, publicado, que ele traz numericamente qual que seria essa taxa de passagem de oxigênio. Então, quando a gente fala de uma barreira de oxigênio, a gente está falando de em torno de 25 a 40 centímetros cúbicos por metro quadrado em 24 horas. E quando a gente fala da lona convencional de polietileno, isso pode chegar até 1.565. Então, em termos grosseiros, né, a barreira ela vai vedar aí de 20 até 60 vezes mais esse oxigênio. Sim. E pegando assim, o oxigênio hoje é o grande vilão da parte de silagem, né? Como a gente vinha comentando no treinamento, é o grande problema, e por isso da compactação e por isso da tecnologia de barreira de oxigênio, né, Gustavo? Então, seria... Para uma silagem de qualidade, eu acredito que seria crucial a utilização de tanto da barreira, tá? A gente falou das práticas, enfim, mas da barreira é uma baita opção para isso, e te diminui muita perca de silagem, muita perca de produto, que hoje ele tem um custo dentro do geral da atividade leiteira. A forragem representa percentualmente um custo alto. Sim. Ainda dentro da diária de vaca, vamos dizer bem na prática, né? Então, tudo o que a gente evita de percas, eu acredito que é benéfico com certeza, né? E o inoculante ele vem em casamento a isso, né, Gustavo? Sem dúvida. E ainda com relação à barreira, eu acredito que os produtores, os técnicos que estão nos ouvindo hoje, eles já devem ter observado aquela camada mais escura na superfície do silo, né? Aquela camada perdida, que dá trabalho, dá mão de obra, a gente tem que descartar isso, e muitas vezes a gente sabe que o produtor, por conta da correria, acaba não descartando. Isso tem um risco para o animal, e outra, são nutrientes que já foram todos consumidos pelos micro-organismos aeróbicos, né? Sim. Então, você utilizar uma barreira de oxigênio é você dizer que essa camada ela desaparece, é visível os resultados. Então, é muito bacana. Hoje, assim, eu não consigo ver
o produtor que faz silagem não utilizando uma barreira de oxigênio, sabe? Porque ela é perceptível a qualidade, como ela consegue preservar e conservar esse alimento que impacta diretamente no custo de produção da fazenda. São inúmeros benefícios, né, cara? Porque assim, além da mão de obra, daquela parte estragada de cima, tu não vai tirar 100%. Tá? Por mais criterioso que seja, não consegue tirar 100%. A gente tira muitas vezes o que a gente enxerga, que tá estragado, aquele pedaço por cima, a gente vai retirar aquilo. Mas e o resto? Exato. E o que fica? E o desafio do micotoxina dos animais sobe lá em cima, sabe? Então, não é simplesmente... A gente fala muito em custo da silagem que foi colocada fora, mas o risco que esses animais estão passando lá na frente, sabe? A reprodução que pode estar travada por isso, enfim, imunidade do animal que baixa. Tem muitos fatores que estão aliados à micotoxina, que a barreira, em certos pontos, acaba mitigando isso, acaba diminuindo muito esse desafio na silagem, né? E você viu aquele exemplo que a gente conversou hoje mais cedo? Um silo de 10 metros de boca por 50 metros de comprimento com 10 centímetros de camada perdida, a gente está falando de um investimento que o produtor fez de 20 mil reais, mais de 20 mil, né? Fora, né? E foi fora, acabou jogando fora. Então, fora. Assim, barreira de oxigênio é um investimento, não sei nem como, não é nem um investimento, né? Ela é fundamental, é igual a lona, igual a lona. Na verdade, ele colocou esses 20 mil reais que ele jogou fora, que com 3 mil reais ele tinha solucionado o problema, sobrando dinheiro, né? Sim. Então, isso tem muito a calhar nas propriedades hoje, com certeza, né? E tanto quanto os inoculantes, que a gente já vinha falando, né? Tem produto hoje de uma excelência que a Ourofino trabalha hoje, que é da Christian Hansen, enfim, que tem um resultado a campo fantástico, né, Gustavo? Sem dúvida. Hoje nós trabalhamos com 3 produtos, 3 inoculantes, e a gente gosta muito de posicionar esses produtos tecnicamente de acordo com o desafio de cada fazenda. Então, assim, a gente já desmistificou aquele conceito de que um inoculante serve para tudo. Na verdade, cada fazenda ela vai se adequar a um tipo específico de inoculante. Então, hoje, por que o pessoal utiliza inoculante? Essa, na verdade, deveria ser a primeira pergunta, né, pra gente fazer. É a grande indagação, né? Por que se deve ser utilizado o inoculante, né? E a gente vê, às vezes, o produtor falando, eu uso inoculante para melhorar a minha silagem. E, na verdade, isso é um mito, porque, assim, inoculante não melhora. Se eu estou ensilando uma coisa ruim, eu não posso esperar que eu vou abrir uma coisa boa. Isso aí, tá? Não tem como aumentar a amida ou melhorar a digestibilidade de fibra, né? Isso não existe. De jeito nenhum, mas o objetivo do inoculante é reduzir perda. Fazer silagem é um processo de perdas. Então, a gente utiliza os inoculantes para tentar recuperar mais matéria seca. E a gente vê isso com os nossos produtos hoje. Tem uma série de estudos mostrando essas maiores recuperações de matéria seca quando a gente compara com uma silagem controle não tratada. Então, significa que o produtor faz um investimento, mas ele tem um retorno, porque essa silagem ela vai estar disponível para ir para o coxo do gado. E hoje a Ourofino trabalha nos 3 níveis de inoculante que se tem hoje dentro da empresa. Ela consegue atender muito bem a exigência, bem dizer, de todas as forragens, né, Gustavo? Desde um pré-secado, vamos dizer assim, uma silagem de grama, uma silagem de aveia, até um grão úmido lá, uma silagem de milho, uma silagem de grãos úmidos, né? Sim. Todos os nossos inoculantes, eles mostram uma queda rápida no pH, e isso é importante pensando no processo fermentativo, porque quando você aumenta a produção de ácidos e baixa o pH, reduzindo esse oxigênio residual, a gente entra numa etapa de estabilização do silo, ou seja, esse material está conservado, consequentemente, micro-organismo indesejável, aí fungo, levedura, clostrídio, que a gente não quer que cresça, a gente consegue controlar. Então, como eu mencionei, a gente trabalha com 3 produtos hoje. O Silosol VMC, que é uma cauda verde, alguns de vocês já devem ter trabalhado com esse produto. Ele tem um foco para culturas que tem um teor de matéria seca mais baixo. Então, a gente costuma posicionar esse produto quando eu preciso colher uma cultura, independente da cultura que seja, com um teor de matéria seca abaixo de 30. Então, a gente vê muito o pessoal utilizando esse produto para capim, para milho em ponto de pamonha, algumas silagens de trigo, que agora o pessoal está na época, tem feito, né, e acaba colhendo um pouquinho antes. E existem outros 2 produtos que aí o nosso foco já é quando passa dessa matéria seca de 30%. 32, 34, até 38 ou acima, a gente já tem um outro risco. Não é mais clostrídio que vai multiplicar. Nesse caso, são a deterioração aeróbica.
Então, muitas vezes, fungos e leveduras que a gente precisa controlar nesse tipo de cultura. Muito comum em silagens de milho, silagens de grão, independente se for grão reidratado de milho, sorgo, são silagens que têm um alto risco desse tipo de deterioração. Então, entraria aí Silosolve AS ou Silosolve FC, que hoje é o que a gente tem em termos de inoculante aí de terceira geração no mercado. Joia. Então é um time bem completo, né, Gustavo? Atende todas as demandas, né? E assim, trazendo todo esse englobado, tudo isso que a gente conversou, né, Gustavo? Essa silagem, ela vai nos expor uma qualidade, não só bromatológica, porque isso tem a ver mais com a variedade de milho, enfim, que a gente está utilizando. Mas assim, a qualidade fermentativa da silagem, ok, funcionou muito bem, eu não tive percas. Como que a gente pode mensurar isso? Que ferramentas a gente pode utilizar? Vamos dizer assim, ó, minha silagem está boa, visivelmente está boa, ok. Mas e que níveis que eu posso melhorar ou posso indicar que tem alguma falha de manejo, uma falha de colheita, enfim, dentro desse processo de ensilagem, depois da silagem feita? Geralmente, Carlos, é temperatura. Todo mundo consegue andar com um termômetro na mão, né? Fácil de fazer. Então, assim, o produtor consegue saber. Silagem esquentando, vaca não gosta, vaca não come, tá? Então, se a silagem está esquentando, é porque a gente errou em algum processo anteriormente. Provavelmente não compactou direito, provavelmente muitas vezes não utilizou inoculante. Sim. E a gente sabe que os inoculantes, um dos objetivos deles é proporcionar essa estabilidade do material após a abertura, né? Porque esse silo volta a ter contato com o oxigênio. Então, assim, se tivesse que elencar, eu diria a temperatura. A gente pode fazer pH para entender se fermentou corretamente, pH vai estar baixo, mas temperatura... O principal indicador seria a temperatura. Fácil de avaliar, pensando assim, olha, não tenho muitas ferramentas, não posso mandar essa amostra para laboratório. Sim. Eu acho que a temperatura ela seria um bom indicador. Ambiente? Temperatura teria que ficar a temperatura ambiente, variando um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima? Existem alguns conceitos assim. Se eu aferir a temperatura do painel do silo, muitas vezes essa temperatura do painel ela pode dar até um pouquinho mais alta. E muitas vezes a gente fala que isso é calor retido do processo de fermentação quando a gente fechou esse silo. Certo. Como que eu sei se isso é realmente um calor retido? Retiro uma amostra desse painel, coloco na sombra e faço mensurações de temperatura. A gente quer que essa silagem ela fique fresca, ela baixe a temperatura. Se essa temperatura começar a aumentar, isso é um sinal que a gente pode ligar alerta, é problema. E a gente sabe que quando a silagem esquentou, depois da retirada do silo, vamos entrando mais na vaca agora, essa silagem esquentou, ela proliferou fungo e levedura. Básico, né? Esquentou porque tem proliferação desses dois micro-organismos, vamos dizer assim. Isso interfere, assim, não só em consumo, né? Sim. A gente fala que fertilidade, sanidade, isso tudo vem abaixo, né, Gustavo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, micotoxina é problema em silagem, né? E a gente sabe, silagem esquentando provavelmente pode ter micotoxina, sim. E aí vira uma bola de neve, né? É isso aí atrasa a reprodução, e aí você tem aquele silo, muitas vezes, que vai te durar alguns meses na fazenda. Aí a gente precisa ficar usando de outras tecnologias para corrigir um problema que a gente não se atentou lá atrás. Então, eu costumo falar que a comida, cara, é 50% da jogada, né, para a produção de leite. Tem que, se fizer bem feito, você vai ter sucesso. Problema... E falando, a gente consegue antecipar muito o desafio da propriedade hoje. Assim, o manejo bem feito da ensilagem, a utilização do inoculante, da barreira, enfim, a gente consegue tirar muito desafio dos animais que podem vir a acontecer lá na frente, né, Gustavo? Então, o custo sobre o investimento que a gente fala, ele realmente é muito benéfico para a propriedade. Não só naquela visível que tu perdeu de silo e tudo mais, mas nos problemas do animal também, né? Sim. Muitas vezes a gente faz uns cálculos meio de padaria, assim, né? Muito diretão. Sim. Não considera a fundo que realmente esse produtor está perdendo. Sim. Então, quando a gente mencionou a questão da barreira lá, com aqueles R$20 mil de perda com a camada perdida no topo desse silo, estragou, né? O que estragou em termos a perda nutricional nas camadas logo abaixo dessa camada mais escura, isso a gente nem coloca no cálculo.
Então, assim, tem o risco para o animal, tem uma redução do valor nutricional. A gente não pode esperar uma alta produção de leite se a gente está entregando um alimento de má qualidade para esses animais, né? É, isso aí. E aí, meu milho era top, minha silagem foi muito boa, estragou essa camada desses 10 centímetros lá. Quando tu coleta para fazer a bromatológica, tu vai pegar o painel do silo todo, né? Sim. Então, por mais que o milho seja excelente e tudo, mas com essa deterioração, tu perdeu qualidade. Com tu perdendo qualidade, tu vai ter que repor do outro lado. E o concentrado hoje também é caro. Então, Sim. tu vai acabar tendo que repor em concentrado, o que é um desafio enorme, né? Tu aumenta os riscos do animal e o investimento é muito maior, né? Então, toda prevenção, ela funciona melhor, Funciona melhor, sempre melhor. Não, mas joia, Gustavo, bom conversar contigo, bom trazer essas experiências, sabe? Então, é uma realidade diferente, sei que tu roda o Brasil todo hoje pela Ouro Fino, então não é só aqui do Rio Grande do Sul, não é só aqui em Santa Catarina, enfim, onde a gente trabalha. É bom ter essa visão externa, vamos dizer assim, né? E não sei o que tu tem mais alguma coisa para nos falar, algum recado, alguma coisa para te deixar assim, porque é sempre bom, sempre inspirador essa parte, sabe? Assim, eu acho que desafio toda fazenda vai ter. A gente sabe como é complicado, trabalhoso no dia de fazer silagem, cara. Todo mundo tá na correria e quer fechar logo o silo, né? Mas é um momento que às vezes vão ser 2, 3, bota uma semana, na pior das hipóteses, que vai definir o ano da propriedade. Então, se tivesse uma semana no ano que a gente precisa dar total atenção, é para o momento da ensilagem, porque depois não tem como a gente corrigir erros que a gente cometeu nessa semana. Então a gente sabe que às vezes o produtor fica sem comida, precisa abrir o silo rápido. Hoje nós da Ouro Fino temos um inoculante que permite essa abertura antecipada. Lógico, eu sempre falo assim, pensando na qualidade nutricional, na digestibilidade do amido, não é o melhor cenário essa abertura antecipada, mas é uma situação esporádica e esse produtor precisa abrir o silo. A gente tem um inoculante específico para isso. Produtor que quer fazer um único trato por dia, que faz TMR e faz uma alimentação só por dia, também tem inoculante. Então, igual eu comentei para você, hoje nós trabalhamos com 3, mas a gente precisa avaliar tecnicamente para entender qual que é o desafio daquela fazenda. Cada fazenda tem um desafio e cada fazenda pode precisar de um produto diferente. Então, assim, capricha naquela semaninha, ela é corrida, a gente sabe, mas ela vai definir aí o futuro da fazenda no próximo ano ou no próximo 6 meses, né? Joia, é aqueles dias cruciais na produção, né? Vai definir todo o restante dos 6 meses ou do ano. Exatamente isso aí. Show de bola, Gustavo. Obrigado pela participação aí. E estamos abertos a novas conversas quando vier para a região novamente. Sem dúvida. Conversa novamente. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com vocês. Achei muito bacana o momento, né, para poder compartilhar informação com o produtor. E vamos manter ativa essa nossa parceria aí, Suifarm Ouro Fino. Obrigado. Obrigadão, Gustavo. Chegamos ao final de mais um podcast Assunto Suifarma, que tem como patrocinadores a Ouro Fino, MSD, Virbac, AIS e a Fiber.